Olá, seja bem-vindo ao 5 por 7. Nós estamos na série Símbolos e Festas. Inclusive, se você é novo na série, clica aqui, nós te levamos lá no princípio para que você aprenda passo a passo desde o primeiro episódio. Afinal de contas, hoje já é o episódio número 26. Vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você faz o YouTube trabalhar para a gente. O episódio de hoje chama-se Páscoa. Chegamos à festa perpétua da Páscoa. Como nós já aprendemos, há dois tipos de festas bíblicas. Existem as festas perpétuas e as que não são perpétuas. As que não são perpétuas nós acabamos de estudar no episódio anterior. Mas a Páscoa é a primeira das festas perpétuas. Isso quer dizer, a festa que dura para sempre, na terra e no céu. Nós já aprendemos que todas as festas apontam para Jesus. E de uma maneira geral, nós podemos analisar as festas de que ponto de vista? As festas bíblicas apontam para a colheita e um paralelo com o ciclo da vida. Como assim, Maurício? Se você parar para pensar, todas as festas estão conectadas, as três perpétuas, a algo no ciclo da nossa vida espiritual ou às colheitas. Cada uma das festas era marcada por uma colheita de algum tipo de cultura, trigo, cevada, milho e assim por diante. Assim, Deus deixava claro que, quando houvesse a colheita, deveríamos restituir, ou melhor, deveríamos honrar a Deus com aquilo que Ele tinha nos dado, com as primícias, com as ofertas, com os dízimos. Além disso, nós vamos ver hoje o que significa Páscoa, o seu significado e como devemos celebrar a festa. Então, se liga aí, nós estamos começando episódio 26. Para começar, vejamos quando foi instituída a Páscoa. Dessa maneira, o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, 11. É aqui, então, que Deus estabelece essa festa chamada Páscoa. Mas qual é o propósito? O povo de Israel estava cativo já há mais de 4 séculos ali no Egito. Deus estava dando a 10ª praga, ou o 10º juízo contra o Egito para soltar o seu povo e tirar da escravidão. Agora o próprio Deus comanda que ele celebre ali, mesmo dentro do cativeiro, mesmo no Egito, uma festa. Que festa é essa? Páscoa. Pessah no hebraico, que significa sacrifício, e ela vem de uma raiz que significa passar por cima ou saltar, o passar. Ou seja, Deus estava de alguma maneira dizendo o seguinte, que quem tivesse o sangue do cordeiro, o espírito da morte não o tomaria. Ah, Maurício, então quer dizer que cristão não morre? Não é sobre isso. Está falando sobre a morte eterna ou vida eterna. E ali, especificamente no Egito, quem tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o espírito de morte não pegaria o primogênito, e foi o que aconteceu. O objetivo de Deus era tirar o seu povo do cativeiro egípcio e principalmente mostrar que a única saída para a vida de qualquer homem é o sangue do cordeiro. Então vamos entender os símbolos. O cordeiro deveria ficar em casa por 4 dias. Está escrito ali em Êxodo 12, 3 a 5. Isso aponta para um tempo de intimidade e de que Jesus deve vir para o nosso lar, não apenas nas celebrações públicas da congregação. Você já notou que nós somos extremistas? Tem uma galera que só falava de Deus e orava na igreja. Agora tem uma galera que não preciso ir para a igreja, eu só faço em casa. Deus quer os dois. Deus é um Deus equilibrado. Ele quer que o tempo todo você esteja adorando a Ele, mas Ele criou o congregar, Ele criou também o seu lar para que ali Jesus habitasse. Um outro ponto importante que nós precisamos observar aqui e entender o significado é o sangue nos umbrais das portas. De acordo com o Êxodo 12, 7, isso fala que tanto sua entrada como a sua saída, Salmo 121, 8, são guardados pela vida, o sangue. Está lá em Levítico 17, 11. Que sangue? O sangue do Cordeiro. Vida é sangue, de acordo com Levítico, né? E Jesus é a própria vida e é o seu sangue, João 1,36, que traz, então, a mudança. Nós podemos afirmar, então, que a Páscoa aponta para algo. Ninguém pode ter a vida que Deus estabeleceu sem passar pela Páscoa, sem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem Jesus.
Isso quer dizer que a vida de todo homem começa na Páscoa. Por isso, no calendário bíblico, em Êxodo 12:2, o ano começa no mês da Páscoa. Não é coincidência. A verdadeira vida de todo ser humano começa depois de recebermos o sacrifício do Cordeiro como suficiente para a nossa salvação. Acabamos de ver então sobre o ciclo da vida espiritual. A festa da Páscoa marca o início do ciclo de uma vida espiritual. Você não tem vida com Deus sem o Cordeiro. Um outro ponto muito importante é entendermos os ciclos das colheitas e os ciclos históricos. Eu vou mostrar 2 gráficos para vocês, prestem muita atenção. Aqui eu vou falar sobre festas, chuvas e colheitas. O que acontece? Páscoa e Pentecostes estão ligados ao 1º e 3º mês e é as primeiras chuvas. A colheita natural era de cevada, trigo e milho. Já a peregrinação, ou seja, entre Pentecostes e até chegar na Terra Prometida, que são simbolizados no calendário pelos 4º, 5º e 6º mês, é um tempo sem chuva, é um tempo de deserto. E o 7º mês, a festa dos tabernáculos, as últimas chuvas, o óleo, o vinho e os 7 frutos. Olha que tremendo. Quando você presta atenção nisso, você vê que Deus é um Deus muito sábio. Ele estava ensinando um povo a viver de maneira diferente e a ter em seu favor os ciclos das chuvas, das estações, tempo de plantar, tempo de colher. Porque aquele povo era escravo, só fazia o que Faraó mandava. Agora aquele povo não, se tornou livre e faz o que Deus quer. Vamos ver o outro slide. Páscoa no 1º mês e Pentecostes no 3º mês apontam profeticamente para o primeiro derramado do Espírito Santo, os judeus e gentios como uma colheita de almas. Presta atenção aqui. No cumprimento da festa, o que quer dizer isso? As profecias vinham no Velho Testamento, a sombra. Mas quando Jesus é crucificado e ressuscita, há a manifestação da verdadeira Páscoa. Lá em Pentecostes, Atos 2, a manifestação do verdadeiro Pentecostes. Isso aponta para a colheita, agora de almas. A peregrinação, os meses 4, 5, 6, eles apontam para a estação seca, uma era de trevas. Uma era que, apesar de a igreja existir, quando a igreja começou a ser institucionalizada, quando a igreja deixou de viver a vida do corpo, então ela passou por um período de trevas. Mas, tabernáculos, o 7º mês, ele aponta para o último derramado do Espírito e a grande colheita. É nessa estação que nós estamos. Num próximo episódio nós vamos falar mais sobre isso. Porém, há um paralelo tremendo das festas com o ciclo da vida natural e muito mais. Em breve você vai poder adquirir um curso que eu dei com alguns amigos, chamado CTA, o Centro de Treinamento de Adoradores. Nesse curso, eu mostro com detalhes nas aulas 3 e 4, como dentro de cada um de nós, desde que fomos gerados até o nosso nascimento, tem os códigos e as festas. Tá certo? Mas como é que eu devo celebrar a Páscoa? Primeiro, estude as Escrituras. Depois, de preferência, faça na data certa e pesquise com quem já fez. Nós já estudamos e praticamos, por isso eu estou dando aula aqui para você, há quase 30 anos, celebrando na data certa e procurando entender o que Deus tem. Mas ainda tem mais 3 dicas para você. Como devo celebrar a Páscoa? Celebre com alguém que já fez. Primeira coisa, procure alguém que já celebrou a Páscoa. Cuidado para não judaizar. E por último, siga o Espírito Santo. Ele é o seu melhor amigo, ele é que pode nos guiar a tudo. Mas, de novo, cuidado para não judaizar. Tá certo? Geralmente, nesse mês, se preparam as ofertas do Cordeiro e das primícias do ano. Isso, num futuro, nós vamos estar falando sobre finanças, administração financeira bíblica e vamos mostrar para vocês esses códigos. Porém, a Páscoa envolve 3 celebrações. Primeiro, aponta para a morte de Jesus, Pessa. Primícias, Bacurim, representa a ressurreição de Jesus e Jesus como primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8, 29. E, por fim, pães ázimos, o Hamatzot, que representa Jesus, o pão sem fermento que desceu do céu, Êxodo capítulo 12, verso 17. Mas são quantos dias de celebração, então? 1 ou 2 noites, dependendo do tamanho da família, o que dá para fazer,
e 7 dias de celebração. É muito tremendo. Até o próximo episódio, se Deus quiser, tamo junto ao infinito e além.